Não há muito tempo, a aldeia de Stepov, aninhada nos campos ondulantes do leste da Ucrânia, era um lugar definido pelos seus ritmos tranquilos. A vida movia-se com as estações. A primavera trazia o aroma das cerejeiras em flor e o trabalho meticuloso de plantio em pequenas hortas. Os residentes conheciam-se pelo nome, partilhando notícias por cima de velhas cercas de madeira e reunindo-se na pequena escola comunitária para eventos locais. O riso das crianças ecoava outrora pelas ruas de terra batida enquanto brincavam depois das aulas. Era uma existência simples e previsível, uma tapeçaria tecida com os fios da família, da agricultura e da história partilhada, longe dos tremores geopolíticos que em breve abalariam a sua paz. As casas em Stepov eram modestas, mas bem cuidadas, cada uma delas um testemunho das vidas que lá eram vividas. Muitas eram casas térreas, de tijolo com caixilhos de janelas coloridos e telhados de zinco que brilhavam ao sol de verão. Atrás delas, cresciam filas impecáveis de girassóis e tomates, cultivados com carinho por gerações das mesmas famílias. A aldeia não era um centro de comércio ou poder. O seu valor era medido na tranquilidade e nas profundas raízes da sua comunidade. Era um lugar onde as pessoas esperavam envelhecer, ver os seus filhos e netos construírem as suas próprias vidas no mesmo pedaço de terra. Esta era a essência do lar, um conceito agora perdido aos ventos da guerra. Então, a guerra chegou. O lento e crescente temor da invasão inicial deu lugar à dura realidade da ocupação. Os sons familiares da vida da aldeia foram substituídos pelo ruído de veículos militares e pelos latidos de ordens estrangeiras. As forças russas avançaram e o tecido da comunidade começou a desfazer-se com uma velocidade aterradora. As famílias foram confrontadas com uma escolha impossível: ficar e arriscar os perigos desconhecidos da ocupação ou abandonar tudo o que tinham conhecido em busca de segurança. A maioria optou pelo último, levando o pouco que conseguiam carregar e juntando-se ao doloroso êxodo de pessoas deslocadas, deixando para trás as suas casas e memórias. A partida do seu povo foi a primeira morte da aldeia. Stepov tornou-se uma cidade fantasma, uma coleção silenciosa de casas vazias e jardins tomados pela vegetação. A escola onde as crianças aprenderam a ler e a escrever estava agora fechada e assustadoramente silenciosa. Os baloiços no pequeno parque infantil balançavam suavemente ao vento, movidos apenas por correntes de ar, não pelos empurrões alegres dos pais. As estruturas físicas permaneceram, mas a alma da aldeia tinha sido evacuada juntamente com os seus residentes. Era um lugar oco, uma concha à espera de ser preenchida pela maquinaria do conflito, a sua vida passada já parecendo uma fotografia distante e esbatida. As forças russas que ocuparam Stepov não viram casas, uma escola ou jardins. Viram um ativo estratégico. A aldeia vazia era uma posição defensiva pré-construída, uma grade de estruturas que podiam ser fortificadas e transformadas em armas. A transformação começou quase imediatamente. As casas de tijolo pitorescas, outrora cheias de heranças de família e fotografias pessoais, foram sistematicamente convertidas em pontos fortes militares. As janelas foram barricadas com sacos de areia e as portas foram reforçadas com pesadas vigas de madeira. Os ocupantes não estavam apenas de passagem. Estavam a instalar-se, transformando este pequeno pedaço do campo ucraniano num formidável nó na sua linha defensiva, apagando a sua identidade anterior, um saco de areia de cada vez. A sua engenharia foi metódica e extensa. As caves profundas e frescas que os aldeões usavam para armazenar batatas e conservas foram reaproveitadas para uma função muito mais sombria. Os soldados escavaram a terra, abrindo túneis estreitos para ligar as caves de casas adjacentes. Isto criou uma rede subterrânea, uma teia oculta de passagens que permitia às tropas moverem-se entre posições fortificadas sem se exporem aos perigos do terreno aberto. Acima,
As casas tornaram-se bunkers. Abaixo, um labirinto tomou forma. A aldeia inteira estava a ser remodelada como uma fortaleza interligada, projetada para resistir a um assalto direto e sangrar qualquer força atacante. As estruturas maiores da aldeia receberam atenção especial. Um edifício agrícola de 3 andares na orla de Stepov, outrora usado para armazenar grãos, oferecia uma vista dominante das planícies circundantes. Foi rapidamente identificado como um ninho de franco-atiradores e um posto de observação ideal. A sua altura tornava-o um ativo poderoso, uma torre de vigia para controlar as aproximações à aldeia. Da mesma forma, os edifícios residenciais mais robustos foram designados como postos de comando ou quartéis. Cada estrutura foi avaliada pelo seu potencial militar, o seu propósito civil despojado e substituído por uma função tática fria no grande cálculo da guerra. À medida que as semanas se transformavam em meses, Stepov tornou-se irreconhecível. As casas outrora coloridas eram agora fortificações monótonas e funcionais, marcadas pelo trabalho de entrincheiramento. Veículos militares, incluindo veículos de combate de infantaria BMP e até mesmo um tanque T-72, foram escondidos atrás de muros de jardim ou abrigados em celeiros, camuflados da vista aérea. Os ocupantes tinham apagado a aldeia e construído uma fortaleza no seu lugar. Tudo o que restava de Stepov era o seu nome num mapa e os cascos físicos dos seus edifícios, agora repletos da arquitetura de defesa e à espera da inevitável batalha para a reclamar. Para os comandantes ucranianos encarregados de retomar Stepov, um assalto cego não era uma opção. Correr para uma fortaleza preparada seria uma sentença de morte para os seus soldados. A primeira fase da contraofensiva foi, portanto, travada não com balas, mas com dados. Foi uma batalha silenciosa e paciente, de recolha de informações, travada por pequenos veículos aéreos não tripulados. Drones tornaram-se os olhos dos comandantes, sobrevoando a aldeia ocupada dia após dia. Voavam a diferentes altitudes, capturando imagens e vídeos de alta resolução, pintando lenta e meticulosamente um quadro detalhado do mundo do inimigo. Este era o reconhecimento da guerra moderna, paciente, persistente e tecnologicamente impulsionado. Os operadores de drones eram cartógrafos digitais de um campo de batalha em constante mudança. Não estavam apenas à procura de soldados, estavam a mapear a própria estrutura das defesas russas. Os seus registros revelaram as janelas barricadas com sacos de areia, as portas reforçadas e os sinais reveladores de terra escavada que apontavam para a rede de túneis subterrâneos. Acompanharam o movimento de pessoal para compreender as rotas de patrulha e identificar quais os edifícios que abrigavam mais tropas. Com o tempo, um plano abrangente da fortaleza emergiu. Os ucranianos sabiam onde estavam os ninhos de metralhadoras, quais as caves que estavam a ser usadas e como os diferentes pontos fortes estavam ligados. Esta vigilância aérea foi crucial para identificar os ativos mais valiosos do inimigo. Os operadores localizaram os 2 BMPs e o tanque T-72, habilmente escondidos, mas finalmente revelados por marcas de lagartas na lama ou por uma rede de camuflagem mal colocada. Apontaram o edifício agrícola de 3 andares como um alvo de alta prioridade, confirmando o seu uso como posto de franco-atiradores e de observação. Mapearam também as ameaças mortais e invisíveis, os campos minados ao longo das prováveis vias de aproximação. Cada pedaço de informação, por pequeno que fosse, era um fio vital na complexa tapeçaria do seu plano operacional. Estes dados salvariam vidas. O resultado deste trabalho minucioso foi uma compreensão tridimensional do campo de batalha. Os comandantes ucranianos não estavam apenas a olhar para um mapa plano. Tinham um modelo dinâmico, quase em tempo real, de todo o ecossistema defensivo do inimigo. Podiam antecipar como as forças russas reagiriam, para onde recuariam e quais as posições que eram os pilares de toda a sua formação.
Os drones tinham retirado o elemento surpresa aos defensores. Antes que um único soldado ucraniano pusesse os pés em Stepov, a batalha já estava a ser moldada pela inteligência recolhida do céu, garantindo que a luta seria o mais calculada e precisa possível. Com uma imagem clara da fortaleza inimiga, os comandantes ucranianos iniciaram o intrincado processo de planeamento do seu contra-ataque. Não seria uma carga imprudente. Passaram 3 semanas a desenvolver o plano, estudando operações históricas de combate urbano e refinando as suas táticas para se adaptarem aos desafios específicos de Stepov. O princípio central que guiava a sua estratégia era enganosamente simples, mas profundamente importante. A tarefa da equipa de assalto é limpar o que o fogo de apoio já destruiu. Esta filosofia colocava o peso da luta na artilharia, não na infantaria. As vidas dos seus soldados eram o recurso mais precioso que tinham, e o plano foi concebido para os proteger. Esta doutrina tática marcou uma mudança fundamental em relação aos assaltos de infantaria em massa. O objetivo era enviar soldados para os escombros, não para uma fortaleza totalmente funcional, onde enfrentariam ninhos de metralhadoras fortificados e franco-atiradores. Os planeadores decidiram que a infantaria só avançaria depois de os principais pontos fortes russos terem sido neutralizados ou severamente degradados pela artilharia. Isto significava que o sucesso de toda a operação dependia da precisão e eficácia do bombardeamento inicial. Era uma estratégia de inteligência sobre força bruta, um desmantelamento metódico das defesas do inimigo antes mesmo do confronto direto. A manhã do assalto chegou com um ar frio. Era pouco antes do amanhecer num dia fresco de abril. O céu ainda estava escuro, mantendo os últimos vestígios da noite. Para os soldados à espera do sinal para avançar, estes eram momentos de foco intenso e silencioso. O planeamento tinha terminado. Os drones tinham fornecido os alvos. Agora, estavam no precipício da ação, um momento suspenso entre a análise fria da estratégia e a realidade quente e caótica do combate. O destino da aldeia e dos homens encarregados de a libertar dependia dos cálculos feitos nas semanas anteriores e da precisão dos artilheiros à espera da ordem para disparar. O plano era uma sinfonia de ação coordenada. O bombardeamento de artilharia estava agendado para começar às 4:30 da manhã, 90 minutos antes de a infantaria se mover. Esta janela foi projetada para dar às grandes armas tempo suficiente para fazer o seu trabalho, para quebrar sistematicamente a espinha dorsal das defesas russas. Cada soldado sabia o seu papel, cada unidade o seu objetivo. Não havia margem para erros. O estudo cuidadoso e deliberado de batalhas passadas, combinado com a inteligência em tempo real dos drones, culminou neste momento. Era um plano nascido da necessidade, concebido para recuperar terras ucranianas, preservando vidas ucranianas. Às 4:30 da manhã, o silêncio antes do amanhecer foi quebrado pelo rugido trovejante da artilharia ucraniana. Mas não se tratava de uma barragem indiscriminada. Os comandantes tinham tomado uma decisão crítica que dizia muito sobre o seu objetivo final. Não estavam a lutar para destruir Stepov, estavam a lutar para a libertar. Uma tática de terra queimada, arrasando toda a aldeia, criaria campos intransitáveis de escombros e, mais importante, significaria destruir o seu próprio país. Em vez disso, optaram por uma estratégia de ataques cirúrgicos. A artilharia recebeu uma lista específica de alvos, um punhado de estruturas identificadas pelos drones como os nós mais críticos na defesa russa. O primeiro e mais importante alvo foi o edifício agrícola de 3 andares. Era os olhos da fortaleza russa, o posto de observação para os seus franco-atiradores e observadores. Neutralizá-lo era primordial. Com uma precisão impressionante, os artilheiros ucranianos lançaram 6 projéteis pesados diretamente sobre a estrutura. O edifício alto dobrou-se e depois desabou sobre si mesmo, reduzido em momentos a uma pilha de um andar de betão estilhaçado e metal retorcido. O ponto de vantagem do inimigo
tinha desaparecido. O terreno de jogo estava agora nivelado. Este único e focado ato de destruição demonstrou o poder e a precisão da abordagem ucraniana. Impacto máximo no inimigo, com danos colaterais mínimos na área circundante. Em seguida, a artilharia mudou o seu foco para duas casas residenciais específicas que os drones tinham identificado como quartéis e postos de comando, fortemente fortificados. Não eram apenas casas aleatórias, eram os centros nevrálgicos da defesa local. O plano não previa a sua aniquilação completa. Em vez disso, cada casa foi atingida com 4 projéteis, uma quantidade cuidadosamente calibrada de poder de fogo. O objetivo era derrubar os andares superiores e bloquear as entradas dos túneis subterrâneos interligados. Isto prenderia ou desorientaria os soldados lá dentro, cortando a sua estrutura de comando e impedindo-os de reforçar facilmente outras posições através da sua rede subterrânea. No total, apenas 5 edifícios foram alvo do bombardeamento inicial. Cada alvo foi escolhido pelo seu valor estratégico, e cada um foi atingido com munição suficiente para o neutralizar como ameaça. Quando a artilharia silenciou, 90 minutos depois de ter começado, o núcleo da fortaleza russa tinha sido quebrado. A infantaria, à espera do seu sinal, não avançaria sobre uma rede defensiva intacta. Estaria a mover-se para uma posição comprometida, contra um inimigo que estava agora desorientado, isolado e privado dos seus principais pontos fortes. O fogo cirúrgico tinha preparado o terreno para a libertação, provando que o território podia ser recuperado com estratégia, não apenas com destruição avassaladora. Ao nascer do sol sobre Stepov, as equipas de assalto ucranianas iniciaram o seu avanço. Moveram-se pelas ruas familiares da aldeia, agora marcadas pela violência precisa do bombardeamento da manhã. Entraram nos escombros do que outrora foi um silo de grãos e nos restos destruídos de casas onde outrora viveram famílias. A estratégia tinha funcionado. A tarefa da infantaria era, de facto, limpar o que a artilharia já tinha destruído. Encontraram resistência, mas estava fragmentada e desorganizada. Os defensores russos, privados dos seus postos de comando e pontos de observação, não conseguiram montar uma defesa coerente. A batalha foi intensa, mas decisiva, e no final do dia, a aldeia estava novamente em mãos ucranianas. A libertação de Stepov é um microcosmo da brutal realidade desta guerra. Demonstra a terrível transformação de lugares pacíficos em campos de batalha fortificados. As casas, escolas e jardins, os próprios símbolos da vida civil, foram cooptados e militarizados pela força ocupante, forçando os libertadores a disparar contra a sua própria terra. Esta história revela as escolhas angustiantes que os comandantes ucranianos enfrentam todos os dias. Como se recupera o território sem o destruir completamente? Como se erradica um inimigo entrincheirado, minimizando a perda dos próprios soldados? A sua solução em Stepov, uma combinação de meticuloso reconhecimento por drone e artilharia de precisão. É um testemunho da engenhosidade tática nascida de uma necessidade desesperada de preservar tanto a terra como a vida. As cicatrizes em Stepov permanecerão por muito tempo. Os edifícios desabados e as ruas craterizadas são uma manifestação física do custo da liberdade. Embora a estratégia tenha evitado a obliteração completa da aldeia, não conseguiu salvá-la das feridas do combate. As casas que foram alvo podem nunca ser reconstruídas. A comunidade que outrora prosperou aqui está agora dispersa, e o seu regresso é incerto. A vitória é real, mas está carregada de perda. Este é o paradoxo de uma guerra defensiva. Vencer significa recuperar o que é seu. Mas o que se recupera está muitas vezes quebrado. Um doloroso lembrete do preço que foi pago. Em última análise, a batalha por esta pequena aldeia anónima é um poderoso símbolo da luta da Ucrânia. É uma história de resiliência, de adaptação às horríveis circunstâncias da invasão com inteligência e cuidado. Destaca o forte contraste
entre um ocupante que transforma uma casa num bunker e um defensor que calcula o número exato de projéteis necessários para poupar o resto da rua. É uma história sobre as decisões difíceis e dolorosas tomadas por aqueles que lutam para defender a sua pátria. Uma luta para reclamar não apenas o território, mas a própria ideia de lar, mesmo que isso signifique herdar uma ruína.